Saudade de todos vocês. Vamos ter que esperar mais um pouquinho ainda para nos reunirmos. Essa semana tivemos uma reunião do Conselho, diante das novas normas da Prefeitura sobre o culto presencial, e decidimos esperar mais um pouco. Vimos que diante das exigências, diante de tudo que está acontecendo, nós teríamos uma certa frustração voltando para a igreja agora, porque muita gente não poderia ir. Por outro lado, tem vários distanciamentos, não pode abraçar, não pode uma série de coisas. Então nós julgamos melhor aguardar mais um pouquinho para que, quando voltarmos, esperamos que isso a partir de julho, se até lá as coisas se estabilizarem, voltaríamos no início de julho. Vamos nos reunir no comecinho do mês e aí sim dar esse comunicado até o meio do mês que vem. Esperamos que tudo esteja resolvido, sabendo que essas restrições deverão perdurar por algum tempo ainda, não é? Então não vai ser tudo normal, vai ser um novo normal, como dizem. Então vamos ter que nos adaptar a esses momentos. Enquanto isso, permanecemos com nossos cultos online, com as reuniões dos pequenos grupos também pela internet. Queremos incentivar você que não participa a fazer isso, a se agregar a algum grupo, manter esse relacionamento e se mantenha a nossa comunhão, a chama da fé acesa, e é muito importante para cada um de nós. Além disso, eu gostaria de abrir para a igreja. A gente já tem no domingo de manhã às 8 horas os cultos de oração, as reuniões de oração. Você é incentivado a participar. Tomamos todos os cuidados lá. E também queremos abrir a gravação dos cultos. Gravamos os cultos na quinta-feira à noite, a partir de 7 horas. Então, se você tiver interesse de ir, com todos os cuidados de máscara, o álcool gel e tudo mais, nós podemos inserir algumas pessoas lá nessa participação, ter esse momento ainda juntos. Então, a palavra de Deus diz assim, Romanos 12:12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Essa é a hora de ouvir o conselho de Paulo e de atentarmos para aquilo que ele nos ensina. Boa noite, meus amados. Como é bom mais uma vez podermos estar juntos, mais uma vez celebrando ao nosso Deus, este culto, mais uma vez distantes. Espero que em breve estejamos juntos novamente, né, com a graça do nosso Deus. Mas é mais uma oportunidade que nós temos de juntos louvarmos o nome do Senhor, conhecermos mais através da sua santa palavra. Queria convidar vocês a abrirem comigo, junto com a sua Bíblia na sua casa, no Salmo número 77. Nós vamos ler apenas dois versículos, o versículo 11 e o 12. Salmo de número 77, versos 11 e 12. Vamos à leitura então da palavra de Deus. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Esse salmo é atribuído à família de Asaf, que era alguém responsável por ministrar as músicas no culto de Israel no Antigo Testamento. E esse cântico, ele provavelmente era entoado nos cultos de Israel naquele período. E aqui, neste salmo, o salmista ele expressa um momento de profunda aflição e de dificuldade na vida dele. A gente pode fazer um paralelo com certeza com os nossos dias, né? Quantos de nós não temos perdido noites de sono por causa das dificuldades? Quantos de nós não estamos angustiados em nossos corações? Quantos de nós não estamos atribulados? E o salmista ele traz muito desses sentimentos no decorrer de todo o salmo. Ele fala sobre o clamor que ele levantava ao Senhor, pedindo que Deus ouvisse a sua oração e atendesse aos seus pedidos. Ele relata a insônia, como eu já mencionei, ele relata a perturbação, inclusive ele relata dúvidas
Ele levanta questionamentos ao Senhor mediante tudo que se passava, o qual, segundo alguns estudiosos, sugerem que este salmo foi escrito no período anterior ao exílio que ocorreu no povo de Judá para a Babilônia, que foi quando o povo de Deus ele foi destruído, né, e levado cativo para a Babilônia. Então esse salmista ele manifesta profunda perturbação, insônia, dúvida, e ele lamenta na presença do Senhor. E aí é quando a gente chega nesses dois versículos que eu acabei de ler, o versículo 11 e o 12. E ele fala pelo menos três coisas aí. Ele diz que recordará os feitos do Senhor, ele diz que considera os feitos do Senhor e ele cogita em suas obras, nesses dois versículos. Então, o salmista, mediante tudo o que estava acontecendo, mediante toda a aflição que havia em seu coração, ele olha para Deus e ele olha para as obras de Deus. Ele não olha para dentro de si mesmo, ele não olha para as circunstâncias, mas ele diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas desde a antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. Então ele traz à memória os feitos do Senhor. Ele pensa, ele reflete acerca das maravilhas do Senhor e ele medita nos feitos dele, ele medita nos prodígios de Deus. Quantos de nós costumamos fazer isso nos momentos de dificuldade? Esse salmo, ele me incentiva a olhar para Deus, ele me incentiva a pensar nos feitos e nas obras do Senhor. E eu espero que incentive você também, nos momentos difíceis da sua vida, você voltar os seus olhos para quem Deus é, voltar os seus olhos para aquilo que Ele fez, para aquilo que Ele fez nas Escrituras. Quantas maravilhas a gente não vê que o nosso Deus fez no decorrer da Bíblia, no decorrer da história, olhando para as nossas próprias vidas, olhando para o que Deus já fez na gente, olhando para aquilo que Deus já fez para os nossos irmãos na nossa igreja e olhando para a própria história da igreja, ver aquilo que o Senhor fez para poder salvar o seu povo, preservá-lo, usá-lo para a sua glória. Então, nesse momento, eu convido a vocês a, junto comigo, recordarmos os feitos do Senhor, a gente pensar nas suas maravilhas, e isso é feito também através de ouvir a palavra de Deus, através da pregação que vai ser ministrada. É uma oportunidade que nós temos de recordar aquilo que Deus fez por nós e nos alegrarmos nisso, e que isso traga paz e confiança ao nosso coração. Então eu queria orar para que a gente possa dar início ao nosso culto, tendo isso em mente e orando para que Deus possa falar profundamente aos nossos corações mais uma vez. Então vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade que Tu nos concede, Senhor, de juntos, apesar de distantes, ouvirmos a Tua palavra, louvarmos ao Senhor através dos cânticos. Meu Deus, só Tu conheces o estado do nosso coração, Deus, do meu coração, do coração dos meus irmãos e de todos aqueles que nos assistem. Tem misericórdia de cada um de nós, meu Deus. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, eleve os nossos pensamentos para que a gente possa olhar para Ti, para que a gente possa olhar para as Tuas obras, para o Teu poder, Deus, e que isso produza transformação em nossos corações, que isso nos alegre, que isso nos encha de confiança e de paz em meio a momentos difíceis, meu Deus. Então, louvado seja o Teu nome. Nós entregamos este culto nas Tuas mãos, que Tu possas glorificar o Teu santo nome, que nós possamos aprender mais da Tua palavra e que nós nos alegremos em Tua presença, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. Com alegria que, mais uma vez, estamos reunidos aqui para podermos louvar o nosso Deus, engrandecer o seu nome. E que bom que aos poucos as coisas estão normalizando e logo, logo a gente vai poder estar juntos, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus, todos mais juntos, uns podendo olhar um nos olhos do outro, e isso vai ser maravilhoso. Enquanto esse dia não chega, a gente vai no nosso método
habitual, né, que a gente tem se acostumado ao longo das semanas com esse novo modo de servir a Deus, né, uma maneira mais virtual, mas mesmo assim a gente é grato a Deus porque temos esses meios, né, para nos comunicarmos e estar, de certa forma, juntos. Então louve com alegria, esse é um momento de louvarmos a Deus e declararmos que somos filhos dele. Então nós temos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então louve junto conosco. Sou filho de Deus, por isso sou assim, que todos possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou contagiar a quem perto de mim chegar, espalhando toda essa alegria, essa unção. Diferentes, algo muito especial. É a presença do Senhor em nossas vidas, privilégio para nós. Com Ele não nos falta nada, pois Ele tudo proverá. De alegria enche o coração, com Ele nunca estamos sós. Se por acaso tenho sede, da sua água beberei e me saciarei. Meu corpo sente fome, da sua palavra me alimentarei. Pois não desampara aqueles que são seus, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Se alguém me perguntar por que eu sou tão confiante, com muita alegria vou falar. Sou filho de Deus, por isso eu sou assim, que todos possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou contagiar a quem perto de mim chegar, espalhando toda essa alegria, essa unção. Sou filho de Deus, por isso eu sou assim, que todos possam ver em mim a alegria de quem tem Jesus no coração. Vou contagiar a quem perto de mim chegar, espalhando toda essa alegria, essa unção. Que esse possa ser o motivo da nossa alegria, sermos filhos de um Deus soberano, que fez todas as coisas, que detém o poder sobre todas as coisas. Por esse motivo, nós entronizamos o nosso Deus, declaramos que Ele é Rei absoluto sobre todas as situações, sobre todas as coisas. Que você, nesse momento, em casa, possa estar meditando na letra dessa canção. É uma canção bem pequena, mas que tem um poder nas suas palavras muito forte. Pense e medite nessa letra. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores.
fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Mais uma vez, Jesus, vamos clamar que o Senhor esteja aqui, Deus. Entronizado seja o teu nome em nossas vidas, Senhor. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém, Senhor. Que esse possa ser realmente, de fato, o nosso desejo, né, de engrandecer a cada dia o nosso Deus e render a Ele graças, louvores, e também demonstrar para as outras pessoas que nos cercam que cremos num Deus que é poderoso para fazer e desfazer todas as situações. Então, ganhamos do nosso Deus um Espírito que nos dá esse discernimento, que nos dá essa paz, que traz para o nosso coração a alegria de servi-lo. Então, nesse momento, que a gente possa continuar louvando, engrandecendo o nosso Deus, e que o Espírito de Deus venha encher de fato a nossa vida. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche
enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso. És um Deus que realmente traz paz para o nosso coração. O que nos resta, Deus, é nos render na Tua graça. O que nos resta é Te adorar por tudo aquilo que Tu és. Obrigado, Deus, por nos amar e por não nos dar aquilo que realmente merecemos. Obrigado pela Tua misericórdia, porque é através dessa misericórdia, desse amor, que estamos hoje aqui, podendo engrandecer, louvar o Teu nome e junto com todos os nossos irmãos, render graças a Ti, Deus, porque em meio a essa turbulência que estamos vivendo, em meio a todos esses problemas que a humanidade tem enfrentado, nós podemos dizer ao mundo que temos um Deus maravilhoso. Então nós Te agradecemos, Deus, por isso. Que a Tua palavra hoje possa ser como um bálsamo para o nosso coração. Que ela possa confortar de fato as nossas angústias, os nossos temores. Te agradecemos, Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais este momento que a gente tem a oportunidade de louvá-lo, né? E pedir que o Espírito Santo encha as nossas vidas. Vamos passar agora para um momento missionário, onde um dos projetos, né, o pastor Eliud, ele vai trazer algumas informações e alguns pedidos de oração para a nossa igreja que tem apoiado este trabalho já há alguns meses. Então vai ser passado o vídeo para você poder também estar bem informado. Amados irmãos, muito bom dia. Quero saudar a todos vocês com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa gratidão aos irmãos pelas vossas orações, pela nossa família, pelo nosso ministério. Que o Senhor continue vos abençoando. Nosso abraço ao pastor Alex, aos queridos irmãos do grupo de missões e a toda a igreja. Que Deus vos abençoe sempre, em nome de Jesus. Lembrando da passagem Isaías 41, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento e te fortaleço com a destra da minha justiça. É a fidelidade da promessa de Deus que nos sustenta, especialmente nesses dias
tão difíceis, tão conturbado que nós estamos passando dessa pandemia que o mundo está vivendo. Mas a promessa da palavra de Deus nos encoraja a continuar, a caminharmos sempre em frente, não perdendo o alvo, não perdendo o propósito do nosso chamado na presença do Senhor, nosso Deus. Queridos, continuem orando por nós, por favor, né? Ainda não consegui resolver a questão das minhas documentações aqui no Brasil junto à Polícia Federal por causa da pandemia. Todos os atendimentos neste sector foram suspensos, né, até a altura até o término dessa pandemia. Então estejam orando para que isso passe logo e que nós possamos ter as documentações, que eu possa ter as documentações resolvidas e poder voltar o mais breve a São Tomé e Príncipe. Ore para que os espaços aéreos dentro da segurança possam ser reabertos, tanto aqui no Brasil, em Angola, país que nós fazemos trânsito, e também no nosso país, em São Tomé e Príncipe. Orem por esse motivo, por favor. Eu tenho aqui na tela alguns motivos que quero compartilhar com os irmãos para oração. O primeiro, gratidão e proteção do Senhor aos nossos mantenedores. O segundo motivo, pela minha documentação que ainda não ficou pronta por causa da pandemia. O terceiro motivo, reabertura do espaço aéreo e provisão do Senhor para o nosso retorno ao campo missionário, né? São os nossos motivos e queremos continuar contando com as orações dos irmãos. Em São Tomé e Príncipe, nós estamos acompanhando os irmãos pela internet, dando os estudos, trazendo as lições, né? Dentro das possibilidades, nós estamos fazendo todo o possível para que os irmãos tenham todo um pastoreio necessário para o crescimento espiritual deles, que eles possam ter todo o necessário da palavra do Senhor para que continuem animados, encorajados, certos de que, apesar de que o mundo está tão conturbado, estão num momento tão difícil, mas nós temos o nosso Deus que está calmo, que tem tudo sob controle e precisamos continuar confiando nele. Queridos, um grande abraço, mais uma vez, a nossa gratidão pelo fato dos irmãos estarem do nosso lado, segurando as cordas, orando para que o Evangelho continue crescendo em São Tomé e Príncipe e no mundo. Que Deus abençoe, até a próxima. Um grande abraço a todos os irmãos. Ok, então, mais uma vez aí ele trouxe informações sobre as necessidades, né, e os motivos de gratidão, e eu queria, junto com vocês, estar orando neste momento. Então, curve sua cabeça, você que está em casa, vamos orar juntos. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer porque o Senhor levantou esse irmão, esse casal, para estarem ali em São Tomé e Príncipe, levando a Tua palavra, Deus, aonde nós não podemos ir, mas por meio da Tua graça, por meio das orações e das contribuições, a gente pode chegar até lá, Deus. Tu sabes que esse irmão está impedido de voltar até lá agora, por causa da questão do visto, meu Deus, e ele mesmo relatou isso no vídeo, e desde já nós queremos te pedir para que Tu possas providenciar, Deus, intervir para que esse visto ele possa ser liberado, Senhor. Nós não sabemos sobre os trâmites necessários, as pessoas envolvidas, mas Tu sabes todas as coisas, e te pedimos que o mais rápido possível ele possa conseguir regularizar a sua documentação para poder voltar ao seu campo missionário e continuar ali, Deus, cuidando do rebanho do Senhor e pregando o Teu Evangelho. Deus, nós também te agradecemos pelo privilégio de fazermos parte deste trabalho e por outros também que têm apoiado este trabalho, meu Deus. Louvado seja o Teu nome pela Tua graça e pelo privilégio de podermos participar da Tua obra, meu Deus. E eu quero te pedir que o Senhor continue abençoando, usando a vida deste casal ali naquela região, que as viagens aéreas também possam ser liberadas o mais rápido possível. Temos visto, Deus, a volta gradativa, devagar, dos serviços ao redor do mundo, e que isso também possa ocorrer, a fim de que ele possa voltar em segurança, Deus, ao campo missionário. Continua abençoando esse casal, sustenta-os, Deus, e continua usando eles para a Tua glória, meu Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Bom, os avisos são os mesmos, né, de sempre. Toda semana, nas terças, quintas e sábados, têm sido divulgados devocionais, né, nas redes sociais, Instagram, no WhatsApp, né, onde o nosso pastor Alex tem compartilhado algum texto bíblico, né, mais no sentido evangelístico também, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Então, que possamos acompanhar esses conteúdos, sermos edificados e compartilharmos com outros também. Durante a semana também tem ocorrido as reuniões, né, de pequenos grupos, tanto grupos familiares, que são grupos dos mais velhos, e os grupos de jovens, né. Então, se você ainda não tem participado, é uma oportunidade, contate o seu líder, algum irmão, para que você possa receber o link no seu WhatsApp. Hoje em dia não tem mais desculpa para não participar da reunião. Você em casa mesmo, no quarto, você consegue acessar e estar lá junto com todo mundo. Esse é um dos privilégios que a internet nos trouxe. Então, as reuniões continuam acontecendo normalmente, então que todos possamos estar participando. Em relação às ofertas, o de sempre, né? Os dízimos e ofertas, pela graça de Deus, temos sido fiéis em relação às contribuições. Louvado seja Deus por isso. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a eles, e eu me alegro por isso. E se você, como você já bem sabe, apenas relembrando, você tem 3 possibilidades de fazer a sua contribuição, né? Através do depósito em conta bancária, que vai aparecer na parte de baixo aí do seu vídeo. Também vindo à igreja nos domingos, entre 8 e 11 horas da manhã, ou então contatando alguma pessoa da igreja, pode ser o pastor, o diácono ou o seu líder, para que alguém possa estar aí na sua casa, alguém que mora próximo, para poder recolher o seu dízimo e a sua oferta. Então, apenas para poder lembrá-los, né? E agradecermos a Deus também porque temos sido fiéis, temos tido o privilégio de participar de sua obra de maneira que glorifique o seu nome. Louvamos a Deus por essa oportunidade de cantar essa música que é uma mensagem de salvação. Jesus está com o seu povo realizando essa grande obra de salvação, fazendo transformação, livrando de todo mal, dando toda força, todo poder para transformar qualquer situação. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o seu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar.
vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é teu refúgio em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele é teu refúgio em meio às lutas, o refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Amém. Senhor nos abençoe. Muito boa noite. É sempre uma alegria poder servir ao Senhor por meio do seu ensino, por meio da sua palavra. E sempre, como eu faço no começo, eu quero agradecer, né? Meu agradecimento a Deus, porque em meio a tantas coisas, Ele tem nos dado a oportunidade de aprender da sua palavra, de saber mais um pouco, de usar pessoas para que esse culto possa ser transmitido. E isso é motivo de alegria. Isso é motivo de muita alegria por Ele nos conduzir. E é nesse intuito de nos alegrarmos que eu já convido vocês a orar também. Então, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo o que Ele tem feito por nossas vidas e pela palavra que está por vir. Então, oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito. Mesmo que às vezes a gente ache que as coisas não estão sob o teu controle, às vezes a gente quer colocar a mão para dar um jeito, devemos acreditar e confiar que o Senhor tem tudo nas mãos, todo o domínio é do Senhor. Te peço, Pai, que nossos corações possam estar abertos, nosso entendimento sedento pelo Senhor, para que a gente possa aprender por meio da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. É muito interessante como, com o passar do tempo, a gente nota que algumas expressões que a gente usa, que muitas vezes a gente usa, elas acabam perdendo um pouco do seu significado ou do seu peso. Expressões como você está bem, ou eu amo isso, ou eu adoro aquilo, acabam não sendo tão relevantes, acabam perdendo o seu peso com o passar do tempo e a forma como a gente utiliza. Outras frases a gente também usa sem pensar no quanto elas deveriam nos transformar, o quanto elas deveriam transformar nossa vida, nossa mente e nossa atitude. Frases como, sou filho de Deus, que a gente cantou agora há pouco. Em nome de Jesus. Ou quando a gente fala que fazemos parte de uma família em Cristo.
muitas vezes essas expressões são faladas da boca para fora e a gente perde a noção do quanto elas são importantes, do quanto elas podem nos mudar. É a partir dessa reflexão que eu convido vocês a abrirem na carta de Gálatas. Deixa marcado na carta de Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. A gente vai ler ela para que a gente possa entender e crer na importância, no significado e no peso de sermos considerados filhos de Deus, unidos em Cristo, tendo o mesmo Espírito. Mas antes de lermos a carta, eu queria nos atentar para 3 nãos. 3 nãos que a carta expressa. Tendo o objetivo, claro, que a gente possa entender a importância de se considerar filho de Deus. Então vamos para os 3 nãos. O primeiro não. Não é por nossa capacidade. O segundo não. Não é por nosso plano que somos salvos. Não entramos na família de Cristo. Somos incluídos nela. A gente pode, com esses nãos, também começar a entender um pouquinho como se divide a carta. Antes de entrarmos no texto, por assim dizer, a gente vai entender um pouquinho do que a carta está querendo abordar. Para que assim, a gente entendendo o contexto, a gente também possa entender um pouco do texto. E essa carta, ela está dividida, eu fiz a divisão em 3 seções. Divisões essas que você pode encontrar também em alguns comentários e por aí vai. 3 defesas essa carta vai expressar. A defesa da autoridade paulina, que você vai ter do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 21. E o que essa seção está querendo tratar? Paulo está se defendendo de alguns judeus, da seita dos judaizantes, que começavam a entrar na igreja da igreja dos Gálatas, dizendo que era necessário fazer algo mais. Paulo, ele começa a sua carta na defesa da sua autoridade enquanto apóstolo. Ele foi chamado pelo próprio Cristo para ser apóstolo. Na segunda parte, na segunda seção, temos a defesa da promessa em Cristo, que é do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 31. Paulo aqui está dizendo que a gente não precisa mais guardar os rituais, guardar os mandamentos, as ordenanças. Não é por nossa força, é por Cristo. Cristo que faz as coisas. Por quê? Porque esses mesmos judaizantes começaram a criar uma espécie de Jesus mais. E o que é isso? Olha, eles diziam o seguinte: Paulo diz que Jesus salva, e ele salva. Mas a gente precisa fazer mais alguma coisa. Vocês precisam ver que esse Cristo que veio era judeu. Então vocês precisam cumprir os rituais judaicos também. E Paulo está dizendo, não precisa. Essa segunda seção é uma defesa da promessa em Cristo Jesus. E a terceira seção é a defesa da praticidade no Senhor. Capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 18. Paulo está dizendo, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, agora ajam de tal maneira, façam dessa forma. Ações que deveriam ser voltadas à glorificação do nosso Salvador. É como se Paulo estivesse dizendo, cuidem, façam, parem de ficar dando ouvidos àquilo que não é da vontade de Deus. Quando você lê a carta, você tem alguns ensinamentos gerais também. E eu queria chamar a atenção para pelo menos 3 deles. Quando a gente lê a carta, você percebe que Cristo é o centro da argumentação. Em todo o tempo, se você ler a carta, você vai notar que ao menos 37 vezes Cristo é citado. E eu não estou falando de Deus e do Espírito Santo, mas expressões que ligam a Cristo, que falam de Cristo. O centro da argumentação de Paulo era o Senhor. Não era o que ele achava, mas era o Cristo vivo. A pergunta, irmão, que a gente deve fazer é de quanto é que na nossa fala, na nossa defesa, nas nossas argumentações, nas nossas justificativas, nas nossas conversas, a gente tem Cristo. A gente envolve Cristo. A gente leva pessoas a conhecer mais de Cristo. Paulo, se você ler a carta, você vai ver qual era o cuidado que ele tinha com isso. Outra coisa que a gente pode notar é que a questão não era pessoal.
Paulo não estava de mimimi, de tristeza, porque as pessoas estavam vindo judaizantes. Oh, que triste, eu estou perdendo o meu público. Não. Paulo ali estava querendo defender o evangelho, era a prioridade dele. É claro que para fazer isso ele tinha que defender sua autoridade. E por isso que a primeira sessão fala sobre isso. Ele defende a autoridade dada por causa de Cristo. E é por isso que a gente tem essa defesa. Mas não era uma questão de, eles não me amam mais. Pelo contrário, Paulo está dizendo, prestem atenção no que vocês estão falando, no que vocês estão fazendo. E a terceira, quando a gente lê Gálatas, a gente percebe a dureza de Paulo, a forma dura como ele fala. E meus irmãos, uma das coisas que eu aprendi com a minha vida, e vendo a vida de outras pessoas e lendo a carta, é que existe muito amor na exortação. Paulo amava aqueles irmãos, Paulo se importava com aqueles irmãos, dizer, saiam de onde vocês estão indo, parem de fazer isso, volta para o Evangelho. Esse era o cuidado de Paulo. É claro que a gente nota uma dureza muito grande, mas essa dureza expressa um amor muito grande. Paulo considerava aquelas pessoas, irmãos em Cristo, e estava dizendo, parem com isso, não é Jesus mais, parem com isso. Vendo o contexto e sabendo agora, a gente vai ler Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, e a gente vai tratar mais da segunda sessão, como a gente acabou de ver na separação que eu mostrei para vocês. O título dessa pregação é Ser Filho Muda Tudo. Ser filho muda tudo. E o texto começa o seguinte, a gente vai ler Gálatas do 1 ao 7. Diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Eu gostaria de orar novamente para que a gente possa entender mais, de acordo com a vontade de Deus, sobre o texto. Vamos orar novamente. Pai, enche os nossos corações, ó Deus, convida outros a poder dizer que somos teus filhos por causa da tua vontade, por causa do teu amor. Muito obrigado pelo teu cuidado conosco, ó Deus. Em nome de Jesus, faz com que possamos entender tua palavra, Pai. Amém. E eu queria fazer um pedido especial, eu sei que muitos já fazem, mas para que a gente possa entender ainda melhor o que está sendo dito, pegue sua Bíblia. Talvez pegue algo para anotar, porque tem várias expressões que a gente vai ver na carta, que você lendo na sua Bíblia talvez seja melhor. Eu sei que muitas vezes na edição a gente coloca alguma coisa, mas se atenha a poder fazer suas anotações. Vai ajudar muito para que a gente possa caminhar juntos. A gente vê no digo pois, ou digo porém, que Paulo começa o capítulo 4, que essa expressão ela está remetendo a uma continuidade. É como se Paulo estivesse dizendo, portanto, digo isso, vejam o que eu já estou falando. Paulo está continuando a sua argumentação. Para que a gente possa entender, compreender melhor as palavras desse versículo, o que o versículo está falando, a gente vai ter que voltar um pouquinho em Gálatas 3, 23 e 24, para que a gente possa buscar clarear ainda mais a nossa mente e levando em consideração também o contexto. Vamos ler agora Gálatas capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. Diz o seguinte: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Paulo está escrevendo para os irmãos, falando que antes que viesse a fé, e a expressão fé aqui é a fé salvadora, é a conversão ao Senhor Jesus Cristo,
a confissão que você acredita na promessa de um Salvador, ou para nós, na promessa que o Salvador vai voltar. A fé que Paulo está se referindo no versículo 23 do capítulo 3 é uma fé salvadora. E ele continua: estavam sob os cuidados ou a tutela da lei. E o que seria isso? Seriam as regras, os rituais, ou qualquer ação que fizesse com que eu e você pudéssemos achar que por nossa força a gente pudesse ser salvo. É por minha capacidade, é pelo que eu faço, é pelo que eu posso falar, é pelo que eu ensino. Não, Paulo está dizendo, estavam sob os cuidados da lei. E ele vai explicando ainda mais o que é esse cuidado mais na frente. No próprio versículo também vem dizendo que essa lei estava encerrando a gente. E o termo aqui é nada mais que estávamos numa prisão. A lei servia como uma prisão que guardava cada um de nós para que a gente notasse a necessidade de um Salvador. Paulo está dizendo aqui que a lei ela servia de tutor, ou seja, conduzir a gente, e ela também servia de prisão, mostrando que a gente não conseguia se libertar sozinho. Era necessário um Salvador. No versículo 24 do capítulo 3, ele diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio. E o termo aio no original é o que vai dar origem à palavra pedagogo, ou professor. E aí esse professor, no caso aio, serve para conduzir. A ideia aqui que Paulo está querendo traçar no versículo 24 é que esse professor, ele apontava, ele mostrava o caminho. É como se a lei, as regras, os rituais feitos no Antigo Testamento e a lei impressa em nossos corações, mostrando que a gente precisava de um Salvador, que a gente não consegue por nós mesmos, que não dava para fazer tudo sozinho e nos salvar. É como se essa lei dissesse, olha, tem um caminho. E é interessante pensar que Jesus, quando vem, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O texto continua, ainda no versículo 24, dizendo o seguinte, para conduzir a Cristo. Quando a gente vai para um texto original, para a gente volta em alguns textos, a gente vai ver que o termo a pode ser substituído por até Cristo, pondo assim a ideia de que a lei, ela iria nos conduzir, ela iria mostrar o caminho, ela nos prenderia na nossa incapacidade de poder sair dessa prisão, até Cristo vir. Quando Cristo viesse, aí as coisas iriam mudar. Assim sendo justificados por fé. O texto fala, o finzinho do 24, diz o seguinte, conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. E essa justificação por fé demonstra que é uma ação inteiramente do Senhor, não por nossas forças. E isso é uma coisa que eu vou falar e reafirmar e dizer novamente, que eu desejo que isso encha seu coração de alegria. Não é por nossas forças, não é. Assim a gente pode voltar para o capítulo 4, já entendendo um pouquinho do que o contexto está querendo dizer, do contexto da carta, do contexto da sessão e agora do contexto do próprio texto também. Sabemos assim porque Paulo começa com digo pois. E aí Paulo usa outra ilustração. E ele vai dizer o seguinte: durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada se difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. E Paulo ele começa a traçar uma semelhança entre escravo e herdeiro menor. E eu queria falar com vocês pelo menos de 3 diferenças de um escravo e de um herdeiro menor. As semelhanças são essas. Um herdeiro menor e escravo não desfrutam da herança. Eles ainda não podem ter acesso à herança. O herdeiro não tem acesso à herança quando ele é menor. O escravo, da mesma forma. O herdeiro menor e o escravo não tomam suas próprias decisões. O escravo, ele era mandado em algo. Faça aquilo, não faça aquilo, siga por aqui.
E o herdeiro menor, da mesma forma, ele também era mandado: olha, você não pode fazer isso aqui, você deve fazer isso aqui. E a terceira semelhança entre os dois era que eles não tinham independência. Nem o menor, nem o herdeiro menor tinha independência. E nem o escravo podia dizer: vou sair, quero ir embora. Não, nenhum dos dois tinha. E Paulo está traçando essa semelhança. A grande diferença vai estar que o herdeiro recebe algo do pai e o escravo não recebe. O escravo não tem garantia nenhuma, o herdeiro tem uma garantia. E a gente vai ver qual é essa garantia mais na frente. Continuando, no versículo 2, diz o seguinte, e Paulo continua com a ilustração: mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Aqui Paulo vai retomar a ilustração de tutor. Lembra que a gente falou anteriormente? Tutor, pedagogo, professor. Ele retoma isso. E ele vai se referir a isso lembrando do Antigo Testamento. Esse tutor é o Antigo Testamento, ou a lei em nossos corações. Sabe, meus irmãos, eu acredito que Paulo aqui ele está querendo tomar o máximo de cuidado possível para que a gente, ao ler sua carta, a gente não despreze o Antigo Testamento. Porque ele está dizendo que o Antigo Testamento tinha uma função. E essa função era conduzir até Cristo. Como a gente viu no versículo 23 do capítulo 3. A lei impressa em nossos corações não salvava, mas humilhava a gente, para a gente dizer: eu preciso ser salvo, eu preciso ser resgatado, eu preciso de um libertador. Essa lei libertava a gente da nossa pretensão. Ou melhor dizendo, mostrava a gente a nossa pretensão. E aí apontava para o Salvador. E eu queria fazer aqui dois contrastes, que são tristes entre os Gálatas e nós, muitas vezes. Bem, os contrastes são o seguinte: se por um lado, os Gálatas estavam supervalorizando o Antigo Testamento, por outro lado, muitas vezes nós desprezamos o Antigo Testamento. Não procuramos saber o que é que ensina, o que é que mostra, o que é que aponta. Os Gálatas erravam numa coisa e nós, infelizmente, erramos em outra. Outro contraste: se por um lado os Gálatas queriam excluir a ação gloriosa da salvação em Cristo Jesus, nós a reduzimos. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente sabe que a gente é salvo, a gente sabe que é filho de Deus, mas a gente não se maravilha com isso. A gente não se maravilha de saber como é que foi a realização da promessa, como é que Cristo veio, como é que foi todo o caminho. A gente só se contenta em dizer: Senhor, me rendo a Ti, e só. A gente despreza, a gente deixa para lá. A gente não se importa com o plano, com a forma, nem com o custo. Isso deve mexer com o nosso coração. Me lembro quando eu era pequeno, acho que 13 ou 14 anos mais ou menos. Eu me lembro que eu passei na frente de uma loja e vi uma blusa que eu queria muito. Disse: cara, eu queria muito essa blusa. Cheguei em casa, a gente, condição muito humilde, a gente era quando era mais novo, eu e minha mãe. E eu me lembro que eu falei a ela: mãe, eu vi uma blusa, eu queria muito comprar, estava chegando fim de ano e tal. E aí eu me lembro que a gente era humilde, mas minha mãe fez: tá bom, vou lhe dar. Eu fiquei animado com aquilo. Chegando perto do fim de ano, acordei, passei, estava lá a blusa. Estava em cima do sofá, um negócio embrulhado, algo assim. E aquilo me encheu de alegria. Minha mãe tinha cumprido a promessa. Ela falou aquilo e ela me deu aquela blusa. Parece uma ambição boba, mas na hora eu fiquei muito feliz. Eu usava a blusa, chegou o fim de ano eu usei, fiquei alegre com aquilo. Ainda um pouco depois, eu fiquei sabendo, ou melhor dizendo, eu percebi que na minha casa estava faltando coisas muitas vezes, né? Coisas básicas até. E aí eu descobri que minha mãe, para ter que comprar a blusa, ela teve que sacrificar muita coisa. E muita coisa que ela precisava também. Sabe, meus irmãos, quando eu descobri o que minha mãe fez para que eu pudesse ter aquela blusa,
Eu valorizei o presente, mas eu amei muito, muito mais a minha mãe. Porque ela tinha se esforçado. Existia uma história por trás daquela promessa. E às vezes a gente precisa aprender com o Antigo Testamento a história por trás da promessa, como a promessa é conduzida por causa de Cristo, para que a gente fique maravilhado, para que a gente olhe para o Novo Testamento e diga: Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é bom, como eu não merecia, mas o Senhor fez, Pai, por Tua justiça, por Tua vontade. A gente precisa se maravilhar para que a gente valorize não apenas o presente, mas a gente se agarre, que a gente ame aquele que nos deu esse presente. É necessário que a gente possa aprender mais da palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Isso é um cuidado que Paulo está tendo aqui com os Gálatas. Continuando o verso 2, a gente vê que tudo está sob o tempo pré-determinado pelo Pai. E meus irmãos, eu sei que a gente está numa situação complicada, eu sei que está difícil, muitas doenças, não só o Covid, mas outras doenças que a gente pode ter, a gente pode se passar mal, ansiedade, medo, angústia, mas calma, o Pai controla o tempo, é tudo pré-determinado pela vontade dEle, tudo. E essa ilustração mostra isso. Na hora que o Pai quiser, Ele vai mandar o socorro. Ele sabe a hora de mandar o socorro. E aí eu quero retomar com vocês no versículo 3. Retomando essa beleza que traz no texto. Diz o seguinte no versículo 3. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aqui temos uma reafirmação para os Gálatas, no caso, que não tinha sentido voltar para a lei. Se a gente estava sendo libertos por Cristo, se Cristo é o nosso libertador, por que voltar para a lei? Por que voltar para os rituais? Por que voltar a ser criança? Paulo estava dizendo, ao conhecer a promessa realizada em Cristo Jesus, temos a liberdade. Por esse motivo, ele continua demonstrando que não deveríamos estar sujeitos aos rudimentos do mundo. O que Paulo está querendo dizer isso? Talvez para a gente pense em outras coisas quando fala rudimentos do mundo. Mas para a época, queria dizer o seguinte, não só os Gálatas, mas muitos povos naquela época acreditavam que o ar, o vento, a água ou o fogo representavam divindades, representavam aqueles que dominavam o cosmos. E Paulo está dizendo, vocês estão saindo do libertador para voltar para esses deuses falsos, para voltar a acreditar nisso. Sabe, meus irmãos, eu fico pensando, será que a gente não se desvia do caminho em Cristo para centrar a nossa dedicação em outra coisa? Você pode dizer, mas Gustavo, eu adoro a Deus, eu amo o Senhor, mas o tempo que você dedica a Ele, a forma como você se alegra nele, o jeito que você fala dele, a quem você fala dele, demonstra isso. Demonstra, eu e você demonstramos Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele nos resgatou. Paulo está querendo chamar a atenção dos Gálatas para dizer o quanto eles estavam errados, o quanto eles estavam falhos e o quanto eu e você se parece muitas vezes com eles. É por isso, meus irmãos, que no começo da carta de Gálatas a gente vê Paulo, melhor dizendo, perplexo, admirado, como é que aqueles irmãos daquela região saíram da verdade para começar a acreditar que era por suas forças. Ele fica admirado, e não admirado de um jeito positivo, mas surpreso com aquilo. No versículo 4, diz o seguinte: vindo, porém, ou em algumas traduções, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E agora, meus irmãos, se Paulo estava falando, a lei não salva, a lei vai lhe humilhar, a lei vai mostrar que você não consegue. Se o versículo acabasse no 3, a gente poderia sentar e chorar, mas no 4 ele diz,
há esperança, há um Salvador. É incrível como Paulo fala isso. Agora a gente passa para essa esperança, o convite, a encarnação do amor em Cristo Jesus. Paulo amorosamente e firmemente lembra para mim, para você, na época para os Gálatas, que não é por nossas obras. E ele diz o seguinte: vindo. E esse termo indica uma ação já realizada. Um acontecimento que já foi realizado. Ele não só foi realizado, mas também ele foi confirmado, finalizado. E essa ação tem efeito no presente. O que Cristo fez na cruz tem efeito no passado, no presente e no futuro com outros que vão seguir a ele. Paulo continua ainda no versículo 4 dizendo plenitude dos tempos. Isso quer dizer o quê, Gustavo? Quer dizer que chegou o tempo certo para as pessoas designadas, no contexto ideal, da forma planejada, sendo o tempo determinado pelo Pai. O Senhor escolheu aquele momento, Ele quis aquele momento. Na plenitude dos tempos, Ele cuida, meus irmãos. Eu não sei se você já se sentiu cuidado. Teve um dia, eu não lembro bem o que aconteceu, mas eu estava muito cansado, eu estava muito mal mesmo, cansado fisicamente, minha mente estava muito cansada. E eu me lembro que tinha coisa para fazer, geralmente eu e Polly, minha esposa, a gente faz a janta junto e tudo mais. E nesse dia eu estava tão cansado, eu cheguei em casa, passei assim pela mesa, né, quando a gente janta, de vez em quando, e abracei ela, né, ela estava vindo, ela veio ao meu encontro, eu abracei ela, eu fiz: filha, vamos fazer a janta? Estou cansado, mas vamos fazer. Eu estava com fome, né, também. E achei muito cuidadoso da parte dela, ela sabia que eu ia estar cansado, de alguma forma. E aí ela fez assim, apontou para a mesa. E na mesa tinha um jantar, já estava tudo pronto. Meus irmãos, eu confesso a você que eu estava cansado, mas aquele jantar veio na hora certa. Eu descansei naquele momento, fiz: meu Deus, obrigado, como o Senhor cuida de mim. Meus irmãos, eu quero dizer que essa plenitude do tempo demonstra que a gente pode descansar e confiar no plano do Pai. A gente pode descansar nele. Ele sabe o tempo certo. Ele conduz as coisas da forma correta. Por mais que pareça estranho, por mais que pareça difícil, confie no Senhor. Só assim a gente vai ser plenamente satisfeito nele. Plenamente satisfeitos nele. E o texto continua. E essa parte a gente precisa se alegrar, tomar o nosso coração de alegria, que ele diz o seguinte: Deus enviou seu Filho. O nível dessa declaração é algo extremamente profundo, meus irmãos. Aqui temos Deus enviando o unigênito Filho dele. Ele enviou seu Filho, seu único Filho, aquele que era o Verbo, aquele que é o Verbo, aquele que é o verdadeiro Adão, a rocha, fortaleza, luz do mundo, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Redentor, o justo juiz, a rocha em nossa fortaleza, o exaltado entre as nações, o Deus encarnado, nosso refúgio. Em Colossenses, completando o que Paulo está querendo dizer com essa expressão, Deus enviou o seu Filho. Lá em Colossenses diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude.
Deus enviou seu Filho amado para que eu e você pudessem ter comunhão com Ele. Esse Filho que fez tudo, meus irmãos. O versículo continua, voltando lá para Gálatas, dizendo o seguinte: nascido de mulher. E aí você pensa, Gustavo, todo mundo nasce de mulher. Por que está aqui? Porque Paulo está fazendo referência ao nascimento de uma promessa. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lá diz que da descendência da mulher. Não é da descendência do pai e da mãe. Descendência da mulher viria o Salvador. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele também nasceria sobre a lei. Jesus não só cumpre toda a lei, mas ele mostra a profundidade da lei, o tamanho que a lei é, o padrão elevado da lei. Muitos fariseus entendiam a lei de uma forma incorreta. Jesus chega e diz: não é assim, é algo muito maior, nunca vocês vão conseguir fazer isso. E a gente passa agora para o versículo 5, meus irmãos. E o versículo 5 traz esse Deus poderoso, esse Deus Rei das nações, que nele habita toda a plenitude. Traz agora que ele diz o seguinte no versículo 5: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele veio para nos resgatar. E a cena aqui, quando você analisa o texto e o contexto, é o significado da palavra. A gente nota que a expressão resgatar é resgatar alguém que não consegue sair dali sozinho. Aquela pessoa que está desesperada, aquela pessoa que vê que não tem jeito. Eu não sei se você já viu filme e série em que o personagem principal precisa ser resgatado. E quando ele é resgatado, você chega que alivia. Imagina agora ser esse que foi resgatado. Paulo está dizendo, a lei prendia vocês, a lei condenava vocês, mas Jesus veio para resgatar vocês, para puxar vocês. Essa é a função da lei. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente lê isso e se alegra. E é bom isso, porque essa expressão resgatar, ela deve acompanhar um sentimento de alegria, de alívio, de segurança, de gratidão. O problema aqui é que muitas vezes, quando eu olho para a minha vida, talvez quando você olhe para a sua vida, será que temos sido gratos? Será que temos adorado? Será que temos servido ao Senhor nos nossos grupos? Será que quando começa a reunião para o grupo, é tipo, eita, tem que ir para a reunião? Ou é tipo, Deus, que bom, Senhor, porque o Senhor está mostrando outros irmãos em Cristo. Que bom, Pai. Eu vou chamar outras pessoas, porque eles precisam conhecer o Senhor, eles precisam conhecer esse Salvador. Eu não posso ficar sozinho com isso. Outros podem vir por causa de Cristo, para nos resgatar, irmãos. Paulo ainda fala e ele ressalta novamente os que estavam na lei. E esses que estavam na lei, se referindo aos judaizantes e também àqueles gentios da Galácia que estavam entrando na ideia dos judaizantes, que achavam que poderiam ter mérito nas suas próprias ações, de tal modo a salvar-se por elas. A lei mostra a nossa incapacidade, como eu já ressaltei algumas vezes, a nossa incapacidade de sermos fiéis, firmes e constantes. E você pode chegar para mim e dizer, mas Gustavo, eu sou fiel à minha esposa, eu cumpro aquilo e cumpro aquilo outro. Mas eu quero que você pense um pouco sobre as coisas que você não fez, sobre os momentos em que você disse que eu preciso ter paciência e logo em seguida perdeu a paciência, e que eu preciso honrar com os meus pagamentos e que muitas vezes não guardou o dinheiro suficiente, que muitas vezes você disse eu vou aprender tal coisa e passou um pouco de tempo, você ganhou o violão que você tanto queria e deixa para lá. Meus irmãos, se eu e você não somos fiéis e firmes em cumprir coisas assim, quem dirá cumprir tudo que está aqui? Quem dirá cumprir tudo? Por isso que a gente precisava ser resgatado. Por isso.
A gente precisava ser resgatado da nossa pretensão, da nossa pretensa autoconfiança. E eu quero que você preste atenção nisso. A partir do momento em que você diz, Senhor, eu não consigo, não é por minhas forças, eu admito a minha fraqueza. Nesse momento, meus irmãos, nasce um discípulo. É nesse momento que Deus diz, agora sim, agora eu posso lhe resgatar. Não como uma condição, mas como uma admiração a quem Cristo é. Ele que vem, Ele que faz. Cristo é que resgata. Logo em seguida vem a expressão, recebêssemos a adoção de filhos. Sabe, meus irmãos, o que eu fico admirado com isso, são algumas coisas que eu anotei aqui. O Pai não deixou apenas a lei para apontar o Salvador. Ele não apenas nos resgatou, como vimos agora há pouco, mas Ele também nos adotou em sua família por meio de Cristo. Somos filiados a Ele por causa do que Cristo fez, por causa da sua vontade. E eu não sei se vocês notaram, mas quando eu li Colossenses, tem a expressão primogênito. E nas Escrituras a gente vê que Jesus é o unigênito Filho de Deus. E eu queria explicar para vocês o significado dessas duas palavras, para que a gente possa ter uma noção do como é importante a gente ser da família do Senhor. Unigênito significa único filho. Você vai lendo as Escrituras e você nota que Jesus agora é o primogênito, ou seja, Ele é o primeiro entre muitos filhos. Meus irmãos, quando Cristo está naquela cruz, Ele deixa de ser o unigênito, o único, para cumprir a promessa e juntar a família e chamar as pessoas e resgatar. Ele agora é o primogênito, o primeiro entre muitos. Esses que estão assistindo agora, outros que estão ouvindo aqui, irmãos em Cristo, da família de Cristo, com o Pai, como Cristo demonstra por meio da sua Escritura. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15, a gente tem uma expressão, a expressão é semelhante ao que a gente encontra aqui em Gálatas. Eu vou convidar vocês para abrir lá. E eu vou tomar um pouco emprestado do contexto romano para explicar um pouquinho do que a gente vê em Gálatas. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Diz o seguinte, algo semelhante ao que a gente já está lendo lá. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Deixa eu explicar para vocês o que era, no contexto romano, uma adoção. Talvez hoje a gente veja a adoção como um ato nobre, mas há um tempo atrás era visto como um ato de desprezo. Você era rejeitado, você era deixado de lado. No contexto romano, existia um ritual chamado de dias de consagração. O que acontecia isso? Durante 9 dias, a criança recém-nascida, ela não tinha nome. Quando chegava no 9º dia, num ritual cerimonial, eles colocavam a criança no chão, o filho, no caso biológico, era colocado no chão, e o pai, ele tinha a opção de pegar o filho no colo ou rejeitar o filho. Então, o filho biológico ele poderia ser rejeitado, como ele poderia ser aceito. Já com a adoção, era algo completamente diferente dentro do contexto. Com a adoção, quando um pai adotava um filho, ele dizia, eu lhe escolhi, eu te amei, eu quis você. Era como se ele dissesse, o pai dissesse, você não veio ao mundo por acaso. Eu poderia ter escolhido outros, mas eu escolhi você. É você quem eu quero. O pai que adotava o filho no contexto romano, e é por isso que Paulo usa essas expressões. O pai que escolhia adotar um filho, dizia que esse pai não tinha o direito de negar o filho depois.
não tinha o direito de rejeitar mais o filho. Uma vez adotado, ele seria o seu filho amado. É como se ele dissesse: você é meu para sempre. Para sempre você é meu. Eu lhe adotei. Eu quis você. O laço, muitas vezes, no Império Romano, era muito mais forte entre o adotado do que, muitas vezes, com o filho biológico. Quando Paulo, meus irmãos, fala aos romanos, ele está dizendo o seguinte: o Senhor nos deu um espírito de adoção. E isso garante que Ele nunca vai lhe rejeitar. Ele não vai voltar atrás. E a gente lembra da cena em que seu filho amado estava na cruz, gritando, pedindo ajuda ao pai. E o pai não pegou nos braços. O pai rejeitou o filho para que ele pudesse adotar outros. Para que por meio daquele filho ele adotasse, chamasse outros para ser parte da família. Ele rejeitou o seu próprio filho para que eu e você pudéssemos ser filhos dele por meio da adoção. Existe o trecho de uma música que expressa muito bem as implicações disso para as nossas vidas. A música diz o seguinte, é uma música de Logos. Ela diz assim, eu peguei o trecho de uma música, falando sobre essa nossa pretensa vontade de querer fazer as coisas. E ela diz: se continuar a procurar, porém em vão, por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. E a música diz: só em Jesus, a paz real, eu pude encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo, e a vida eterna vou gozar, vou me alegrar, vou estar com Ele. Ele nos adotou por meio de Cristo, para Ele estarmos com Ele, meus irmãos. E aqui fica, se você não conhece a Cristo, sua palavra diz que Deus enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia, meus irmãos, e venha para próximo de Cristo. E minha vontade, a minha oração é que você que está escutando isso, diga: eu preciso desse Salvador, eu não consigo por minhas forças, eu não consigo por mim. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou naquela cruz. Por meio da cruz de Cristo eu posso ser salvo. Se você já crê em Cristo como Senhor e Salvador, deixe de lado, sejam libertos de todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, sabendo que Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, que a gente possa fazer as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejamos irrepreensíveis, irmãos, e sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, qual devemos resplandecer como astros no mundo, sim. Corra para o alvo. Esse era o alerta e exortação de Paulo aos Gálatas. E essa exortação, ela chega a mim e a você. Corra para Cristo. No versículo 6 ele diz o seguinte: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Agora, meus irmãos, por meio de Cristo, somos filhos e podemos desfrutar da presença do Senhor. O texto diz ainda que Ele enviou o Espírito ao nosso coração. E é importante a gente lembrar que esse termo, ou essa palavra coração, ela remete aos nossos desejos e às nossas vontades. E isso tem implicações severas em nossas vidas. Ele enviou o Espírito ao nosso coração para derreter esse coração, para moldar de acordo com a vontade dEle.
E também tem dizendo que seu espírito clama, Abba, Pai. Esse espírito nos molda, nos derrete para que possamos ser a imagem de Cristo. E eu queria trazer uma expansão do termo Emanuel. O termo Emanuel na palavra significa Deus conosco. Mas quando o Senhor envia o seu Filho e o seu Filho envia o Consolador, essa expressão de Deus conosco, ou seja, Jesus estava conosco, Ele agora não está mais conosco, meus irmãos. O sentido cresce, o sentido se expande. Agora Deus está em nós por meio do Espírito. Ele habita em nós, pecadores que não mereciam, mas por causa da sua adoção, por causa da filiação, Ele nos chama e deixa um Consolador. E uma das coisas que eu gosto muito de pensar é como Deus é amoroso. Deus é o Criador de todas as coisas. E muitas vezes a gente tem uma ideia de um Deus grandioso e distante. Mas Ele não é um Deus distante. Ele criou sim todas as coisas. Por meio de Cristo, nós vemos como podemos agir. E esse Deus que é enorme, Ele se chega até nós, encarna e convive na plenitude dos tempos. Dito isso, esse Deus enorme que criou todas as coisas, envia seu Filho que nos conduz à liberdade. E além disso, Ele, de uma forma milagrosa, de uma forma poderosa, Ele faz com que o próprio Deus esteja em nós. A aproximação do Pai, do Filho e do Espírito é tamanha que Ele toma conta de todas as coisas. Ele nos mostrou como devemos caminhar e Ele habita dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. E nesse versículo a gente pode ver a grandeza da Trindade. Paulo diz o seguinte: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. A Trindade está junta. A Trindade mostra o seu poder. Um Deus único, um Deus encarnado, um Deus que habita em nós. Um único Deus. Esse Espírito clama Abba, Pai. E a expressão aqui remete a uma criança que está aprendendo a falar, que fala papá, ou um filho que trata o pai de uma forma muito carinhosa, falando papai. Essa expressão, ela remete também ao novo nascimento, quando nos convertemos, nascemos de novo em Cristo. E esse novo nascimento, ele acompanha uma mudança de costume e de vontades. Não é mais o que eu aprendi apenas com os meus pais. Agora, antes de fazer alguma coisa, eu penso: será que isso agrada o meu pai? Será que isso é da vontade do meu pai? Será que isso aqui é correto eu falar? Ver? Agora eu penso no Senhor, que é o meu pai, para pensar os meus novos costumes, guiados por meio da palavra, incomodados por meio do Espírito. E ele usa o termo clama, e note, ele não chama, ele clama, o Espírito em nós clama, dizendo: vem Senhor, eu quero mais de Ti, aprenda mais do Senhor. Esse desejo, essa vontade que muitas vezes precisamos ter em conhecer mais do Senhor. É um apelo a essa nova filiação. É uma criança que precisa ser resgatada, dizendo: eu quero ser resgatado, eu preciso ser resgatado. É muito interessante como a palavra de Deus mostra que nós seremos conhecidos por nossa comunhão uns com os outros, desfrutando um pouco do que é a comunhão na Trindade. É muito interessante pensar sobre isso. A Trindade se relaciona, e essa Trindade, o Pai, Filho e Espírito, convida o corpo de Cristo, convida a sua igreja para se relacionar junto. Quando desfrutamos a comunhão de estarmos em família, prestamos atenção o quanto é glorioso ver a Trindade se relacionando. Esse é um convite que Ele faz até nós, para que a gente possa estar mais junto dEle. No versículo 7, e a gente finaliza com esse versículo, próximo de encerrar. Paulo ele retoma a ilustração do versículo 1 ao versículo 3. E ele diz o seguinte: de sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros de Deus. Eu gostaria de encerrar a pregação, meus irmãos, com a última pergunta da primeira lição do Conhecendo Jesus. Você já se tornou
filho de Deus? E eu espero que a sua resposta seja um brado, um grito, com alegria, de reconhecimento na sua incapacidade, vendo a Cristo como o único Senhor e Salvador, dizendo: sim, Gustavo, eu sei que eu sou filho do Senhor, não por minhas forças, mas porque Ele garantiu na cruz, Ele chamou. Isso é importante para que eu e você possamos mudar nossa vida. Lembra do título? Ser filho muda tudo. Tudo. Eu estava assistindo essa semana com Polly, The Chosen. É uma série que está tendo agora. E uma das coisas que sempre me inquietou na leitura dos evangelhos é o chamado de Mateus. Eu sempre fiquei muito inquieto. Jesus passa e diz: segue-me. Mateus para e segue. Mateus tinha uma vida, ele era coletor de impostos, ele tinha uma condição boa. The Chosen mostra isso de uma forma muito bonita. Meus irmãos, é interessante como é demonstrado. Eu não vou dizer todos os detalhes, embora os detalhes já estejam na Bíblia. Mas The Chosen vai mostrar que Jesus passa por Mateus, olha para Mateus e diz: segue-me. Mateus se assusta e diz: eu segui o Senhor. Jesus se impõe de uma forma amorosa e diz: Mateus, filho de Alfeu, segue-me. Eu sei quem você é. Sabe, meus irmãos, quando Mateus olha para Cristo e sabe que Cristo conhece ele, e sabe os pecados que tem, Mateus sabe os erros que tem, Mateus sabe os pecados que cometeu, Mateus sabe o quanto ele traiu o seu povo sendo coletor de impostos, Mateus sabe. Mateus olha para si mesmo e diz: eu preciso seguir ele. Ele me conhece, ele me chama pelo nome, eu preciso caminhar com ele. E é esse o chamado que Cristo tem. Ele enviou o seu Filho, Pai enviou o seu Filho, conhecendo-nos pelo nome, para chamar, para que a partir de então a gente diga: eu sou filho de Deus. E isso muda tudo na minha vida. Não mais eu, não mais minha vontade, mas a vontade dele, com ele e para ele. Os Gálatas começaram a achar que podiam ser salvos com suas próprias forças. Não é Jesus mais, e sim somente Cristo, sola Cristo, que possamos desfrutar do amor, do seu amor, que nos uniu em família por causa do nome de Cristo. Não deixe que essas palavras, essas frases percam o seu poder. Ser filho, fazer parte de uma família em nome de Cristo, muda tudo em nossas vidas. Que possamos desfrutar futuramente da herança com o Pai. Ele nos prometeu uma herança, estaremos com Ele. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, muito obrigado por teu amor, Pai. Eu não fiz nada, eu não consigo fazer nada, meus irmãos também. E eu peço, ó Pai, que aqueles que ainda não conhecem do teu amor, do teu carinho, do teu cuidado, possam conhecer, Pai. Eu te peço, ó Deus, que nos guie de acordo com tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Podemos chamar de papai, em amor, em carinho por esse Deus tão maravilhoso. Obrigado até pelas situações difíceis que passamos, porque o Senhor está moldando o teu Filho em nós. O Senhor cuida da gente. E muito obrigado por isso. Graças te dou, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse?
maior do que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor, maior do que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Chamado Deus, eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. As tuas promessas, Deus, eu digo sim. Como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, toma o teu lugar, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor, como na primeira vez, Senhor, toma o teu lugar. Oh, vem, oh, vem, oh, vem me envolver com o teu amor. Oh, vem, oh, vem, oh, vem me envolver com o teu amor, que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor.